5ª semana do Plano Cláudia 2.0 concluída com sucesso. E eu tô aqui para compartilhar com você que é inscrito no canal tudo que aconteceu essa semana, os principais insights e sacadas. Para quem tá um pouco perdido, oi, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Cláudia, treinadora emocional, e esse episódio faz parte da série Criando a Minha Realidade, em que a cada semana eu trabalho na superação de um obstáculo, de uma barreira que me impede de chegar no meu topo da montanha e realizar e alcançar os meus objetivos. Essa semana foi a semana de superar o obstáculo do vitimismo. E que obstáculo que é esse? Eu acredito, tá? E na minha cabeça funciona assim, como se cada pessoa tivesse o seu próprio livro, né? Então a vida de cada um é um livro. E esse livro é escrito por cada um de nós. E nós escolhemos qual o papel nós exercemos nesse livro. Então, até o momento, eu estava sendo vítima da minha história. Eu estava sendo aquela pessoa que só sofre, que enxerga a vida tudo como um sofrimento. Imagina, sabe quando você tá lendo um livro e tem aquele personagem em que o tempo inteiro ele tá lamentando, ele fica culpando as outras pessoas, ele quer alcançar as coisas, mas fica, ai, não sei se eu vou conseguir. Acho que não tem nem livro com isso, de tão chato que é esse personagem. Pois é, eu estava sendo esse personagem, eu estava sendo essa pessoa, eu estava vivendo essa história. E o pior de tudo é que eu sou a autora da minha história e eu estava escrevendo essa narrativa, eu estava vivendo com base nessa narrativa e permitindo que a minha vida ficasse desse jeito, comigo lamentando, e ai, nada dá certo pra mim, tudo dá errado, ai, é o algoritmo que não entrega os meus vídeos, meu conteúdo é bom, mas as pessoas que não assistem, sabe, sempre culpando os outros e não assumindo a responsabilidade e sempre nessa postura de vítima, de ai, coitadinha de mim, sabe aquela coisa assim, ai, ninguém me ama, ninguém me quer? É tipo, eu tava vivendo essa vibe, entendeu? E nessa postura, com esse atributo de personalidade, eu nunca chegaria no meu topo da montanha, sendo bem sincera com você, porque que pessoa que alcança grandes feitos chega lá no topo da montanha sendo vítima da própria história? Não chega, né? Até porque nenhum personagem interessante isso é. Não tá na hora, sabe, de deixar de ser vítima da minha história. Então essa semana eu trabalhei exatamente nisso. E qual foi a primeira coisa que eu fiz? Foi escrever uma lista daqueles meus pensamentos vitimizadores, nem sei se existe a palavra, mas que me colocavam como vítima da minha história. Bora ver como que foi. Acabei de fazer a minha listinha da vitimização. Ela tem até bastante coisa. Algumas coisas, enquanto eu tava fazendo, eu fui pensando assim, ah, isso daqui não é verdade, isso daqui não faz o menor sentido. E fui até rindo com algumas coisas. Acredito que não só pelo processo que eu tenho feito, né, a gente já tá aí na semana número 5, mas também por tomar consciência, sabe? Na hora que a gente vai verbalizar as coisas e escrever, algumas coisas ficam mais claras ainda pra gente. E foi isso que foi acontecendo aqui à medida que eu fui escrevendo. Mas por que que eu continuei? Por que que eu não parei quando eu percebi que, isso daqui nem faz mais sentido, tem coisa que não tem nada a ver e tal? Porque esse é um padrão que eu caio. Na hora que o fracasso bate na minha porta, na hora que aquilo que eu quero dá errado, eu volto para esse padrão aqui. Então, é por isso que esse exercício é tão fundamental, é tão importante. Eu preciso me libertar disso daqui. Não dá para eu ficar voltando nisso o tempo inteiro. Então, agora tá na hora de me libertar. Bora queimar isso daqui. Enquanto a minha lista queimava, eu pensava, esta não sou eu sou criadora da minha realidade. Fazer isso, sabe, o ato de queimar foi muito bom, porque foi como se eu estivesse deixando esse capítulo, essa parte da minha história para trás. Então foi muito positivo ter feito isso. Mas aí depois de ter me libertado dessa vitimização toda, era hora de tomar consciência de qual história eu estava vivendo, qual era a narrativa que eu estava trazendo para minha vida e depois criar a minha nova história. E aí que foi um momento de muita reflexão, de olhar para dentro mesmo, sabe? E entender qual é a história que eu estou me contando, sabe? Qual é a história que eu estou vivendo hoje. E eu cheguei à conclusão
de que eu estava vivendo uma história de uma pessoa que sonha, mas não alcança, que deseja, mas não consegue, que nada, mas morre na praia, que tá sempre desejando, falando que vai acontecer, que vai ser diferente, mas não consegue nada. A história de uma pessoa fracassada, a história de uma pessoa que viveria só na expectativa de ter algo, mas sem conseguir alcançar isso. E olha como essa é uma história triste. Essa é uma narrativa que eu estava apegada. Então, quando alguma coisa não dava certo, eu pensava assim, é assim mesmo, né? Não consigo, não dá, não é pra mim. E tomar consciência dessa história abriu os meus olhos, porque, fala sério, eu quero viver uma vida assim? Eu quero ter esse tipo de vida? Eu quero viver sob essa narrativa? E a resposta é não, eu não quero isso pra mim. E aí, tomar consciência disso me mostrou o quão urgente era criar uma nova história e viver uma nova narrativa. Eu sou a autora da minha história. Você é autora da sua história também. Você escolhe a narrativa. E assumir isso, trazer isso pra mim, nossa, me trouxe um alívio. Um alívio e ao mesmo tempo um pezinho de uma responsabilidade, sabe? De assim, eu posso fazer diferente, então eu preciso agir para isso. E todo esse plano, né, Cláudia 2.0 serve justamente para isso. Mas então, depois que eu tomei consciência dessa história e tomei a decisão, né, porque tudo começa com uma decisão. E eu tomei a decisão de que eu não queria continuar vivendo sob essa narrativa, eu criei em um parágrafo qual é a minha nova história. Qual é a nova história que eu estou vivendo, que eu vou criar para mim, pelo menos deste capítulo da minha vida. E é a história de uma vida épica. Eu vou ler aqui para você o que eu escrevi. Qual é essa nova história? É uma coisa muito íntima, mas eu quero compartilhar aqui com você. Quem sabe isso te inspira também a criar uma nova história para você, a sair de uma posição de vítima e de deixar de ser um personagem que só sonha e não alcança nada, para se tornar uma pessoa que vive uma vida épica, que tem uma vida de aventura, que consegue curtir o processo, que consegue se divertir no meio do caminho ao longo da jornada. Então deixa eu compartilhar aqui, eu vou ler aqui para você o que eu escrevi. A minha nova história é uma história de uma vida épica, em que eu sou corajosa, criadora da minha realidade, eu sou criativa, eu me conecto e ajudo as pessoas. Eu vivo ilimitada. Os desafios não me desanimam, porque eu sei que tudo que eu quero, eu consigo. Eu sou amada imensamente e eu sou capaz de amar. Amor, coragem e criatividade dominam agora. Eu sou confiante, estratégica e gero resultados. Eu tenho uma vida épica e a construir me divertindo. Trazer essa nova narrativa, você consegue ver um personagem vivendo isso? Porque eu consigo ver. E é essa a vida que eu quero criar. E em todas as vezes que eu estiver pensando algo ou agindo de uma maneira que me afasta disso daqui, vai acender uma luzinha aqui, um alerta pra mim, pra ficar assim, ó, limpa. Essa não sou eu. Essa não é a história que eu estou vivendo. Essa não é a história que eu escolho viver. E trazer essa consciência, sabe? Escrever, colocar isso daqui no papel, foi muito inspirador pra mim. E ao longo dessa semana, né, depois que eu fiz isso daqui, eu fiz no meio da semana, se eu não me engano era quarta ou quinta-feira, eu tô meio perdida nos dias, tá? Porque assim, depois que o El nasceu, eu não sei mais que dia, entendeu? Vou só vivendo e é isso aí. Mas eu fiz no meio da semana. E desde então eu tenho pensado sobre isso e refletido muito sobre quais as decisões que eu tomo. Eu sou uma pessoa corajosa, eu sou uma pessoa criativa e isso impacta nas decisões que eu tomo, nos pensamentos que eu tenho. Então, pensar dessa maneira, pensar que eu estou vivendo uma vida épica, me trouxe inspiração, me trouxe motivação, me trouxe felicidade e até um olhar mais
tranquilizante, não, mais tranquilo, um olhar mais tranquilo para minha vida, para os momentos difíceis. Então, por exemplo, ontem o Gael tava morrendo de sono. E eu tô tentando fazer ele dormir há mais de meia hora. E eu tava exausta já. E ele também, né? E normalmente nesse tipo de situação eu fico assim, nossa, né? Eu tava ficando. Ai, que eu não consigo fazer nada, ele não dorme, não dá certo, e não sei o que, eu preciso trabalhar. História de uma vítima. Isso já me puxava pra baixo, já ficava super desanimada, super frustrada. E aí, o que eu fiz ontem? Eu estou vivendo a minha vida épica. Eu escolho como eu vou enfrentar esse desafio. E os desafios, eles vão ter um impacto na minha vida que eu escolher que eles tenham. E aí, eu fui imaginando como se estivesse descendo uma luz pelo topo da minha cabeça e limpando a minha frustração, limpando o meu desejo de fazer outras coisas, de não estar ali, aquilo que estava me impedindo de ficar no momento presente. E fui me trazendo para o agora, sabe? E entregando aquilo que não estava sob meu controle. O momento que o Gael iria dormir não estava no meu controle. Então eu fui só entregando, sabe? E muitas vezes, quando a gente está enfrentando um desafio, a gente tem que simplesmente entregar, porque aquilo ali não está no nosso controle. E foi isso que eu fiz. E eu me senti tão mais tranquila, coincidentemente ou não, em alguns minutos o Gael dormiu. E aí eu pude ir lá fazer as minhas coisas, ele ainda dormiu 2 horas, uma coisa que é novidade pra ele. Ele não costuma dormir esse tempo todo e ele dormiu. Então, muitas vezes o que a gente precisa fazer, né, é entregar e ter consciência de que eu estou construindo essa vida épica, de que eu sou uma pessoa criativa, corajosa, tranquila. Isso me trouxe tranquilidade, isso me direcionou para tomar uma decisão, para escolher como eu iria encarar essa situação, que naquele momento era um desafio para mim. Então, é muito legal, sabe? Trazer a consciência de qual é a nova história que você vai viver, qual é a narrativa, uma história de aventura, é uma história de drama? Você quer viver uma vida dramática? Ou você quer viver uma aventura, ou você quer viver uma comédia? O que você quer viver, sabe? Uma vida romântica? O que você quer? Então, eu fui pensando muito nisso e cheguei à conclusão de que é uma vida épica e que eu me divirto no processo. Então, foi muito, muito bom. E uma análise de resultados. Então, agora eu tô aqui, né, como sempre, com o meu Trello aberto. Então, qual que era o objetivo dessa semana? O obstáculo é o vitimismo. Então, ficar culpando o mundo e os outros e a mim pelos resultados indesejados. Então, foi o momento de assumir a responsabilidade, assumir o protagonismo da minha vida, da minha própria história e mudar essa narrativa. Qual que é o resultado? Desejado, ser e agir como criador da minha realidade. E eu consegui fazer isso essa semana. O exemplo do Gael foi existiram outras questões. Então, por exemplo, ontem eu também, né, na sexta-feira eu tive reunião com a Letícia e a gente estava conversando sobre a nossa empresa, os próximos passos. E ter clareza da minha vida, assim, da história que eu estou criando, do capítulo que eu estou vivendo agora, me trouxe menos preocupação, sabe? Ai, como que vai ser? E agora? Como que a gente vai fazer? Não sei o quê. Eu saí disso e foquei apenas na solução. O que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa estratégia? Porque nessa nova história eu sou estratégica. Eu sou estratégica. Então eu tive esse olhar estratégico. Então isso me ajudou muito a assumir esse protagonismo, assumir esse lugar de criadora da minha realidade. Então eu fiz as atividades, análise de resultados, né? Como que eu comecei a semana e como que eu tô terminando, como que isso vai me ajudar a alcançar as metas de 2026. Comecei a semana ainda um pouco nesse vitimismo, né? Por mais que esse vitimismo esteja muito ligado aos pensamentos negativos, fazer esse trabalho de criação da nova história e tudo fez com que eu potencializasse o trabalho da terceira semana, que foi a mudança de pensamentos. Então, uma coisa vai linkando na outra, né? Nada acontece assim de forma tão compartimentalizada, tipo, é isso, agora pensamento, superei, vai pro próximo. Não, uma coisa vai puxando a outra. E eu comecei a semana, então, com mais pensamentos negativos, mais assim, naquela incerteza, sabe? Sempre voltando a essa posição de vítima. E eu termino a semana fora deste lugar. Eu tenho uma expectativa de que eu nunca mais vou ficar como vítima da minha história. Eu não tenho essa expectativa. Porque a gente, depois foram anos, né, vivendo assim, a gente acaba adotando certos padrões de comportamento. Mas eu tenho consciência agora. Eu vou conseguir identificar esses momentos e na hora que eles acontecerem, eu vou poder fazer uma escolha.
Eu vou poder escolher agir de uma maneira diferente para ter um resultado diferente. E o critério é sempre, isso daqui me aproxima ou me afasta do topo da montanha? Isso daqui me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? Isso daqui me aproxima ou me afasta da realização das minhas metas, dos meus objetivos e da vida que eu sonhei? Então, sempre esse critério. E aí, na hora que eu pensar nisso, aí eu vou saber qual é a melhor decisão e o que eu preciso fazer. Então, ter essa clareza foi muito importante. Com certeza, essa nova história vai fazer toda a diferença para a realização das minhas metas em 2026 e para eu chegar no meu topo da montanha. Então, agora vocês estão vendo uma nova Cláudia que está vivendo uma nova história, uma nova narrativa. E eu tenho certeza que isso vai impactar no conteúdo aqui do canal, nos vídeos que eu posto aqui também. Então, assim, vai ser bem legal. E a frase ou palavra da semana é uma vida épica, porque é isso que eu quero. Eu quero uma vida épica, eu quero uma vida memorável. Eu quero chegar na minha velhice, olhar pra trás e pensar assim, putz, que vida, entendeu? Eu quero que os meus filhos, os meus netos olhem pra mim e pensem, eu quero viver assim, quero viver ao máximo, sabe? Eles vão ser criadores da própria história, vão seguir os próprios caminhos, ter a sua própria narrativa, mas eu quero que eles se inspirem também, né? E vejam que eu consegui viver uma vida épica. E se eu tivesse ainda vivendo aquela narrativa de vitimismo, sinceramente, eu teria vergonha. Então, sair dessa e bora construir uma vida épica. E para isso, vou precisar também continuar o meu trabalho aqui no Plano Cláudia 2.0, que ainda não acabou. Tem mais 3 semanas pela frente. Na verdade, vão ser mais 2 semanas, porque eu tinha separado na semana 6, que seria trabalhar essa questão de postura, de comportamento e tal, e agir, né, como uma lagosta vitoriosa, uma pessoa que conquista as coisas, como vencedora, sendo confiante, então trabalhar essa questão da confiança. E na semana 7, agir como se, então, fake till you make it, sabe? Seria essa a ideia. Mas eu decidi juntar essas 2 semanas porque eu acho que elas são muito complementares, sabe? E aí seria um pouco difícil na prática separar muito uma coisa da outra. Eu acho que vai funcionar muito bem assim. Então, na próxima semana é hora de superar o obstáculo de ser morna. Porque, gente, como eu sou uma pessoa morna, eu era uma pessoa morna, né? Porque eu estou criando minha nova história aqui. E eu vou me posicionar, sabe? Vou aumentar a temperatura, vou me posicionar, vou ter coragem de trazer minha opinião, de falar as coisas que eu gosto, aquilo que eu penso. Eu falo em alguns contextos, sabe? Mas muitas vezes eu oculto um pouco. Mas enfim, cenas dos próximos capítulos, uma conversa para a próxima semana. Então, na próxima semana, superar esse obstáculo de ser morna e também superar o obstáculo de agir como se eu não fosse conquistar a minha meta. Como se eu não fosse conseguir, sabe? Então, tá vendo como que são muito complementares? Porque se eu vou agir como se eu conseguisse alcançar a minha meta, eu vou precisar dos atributos dessa semana anterior, em que eu deixo de ser morna, em que eu trago mais confiança, né? Eu vou superar também esse obstáculo da falta de confiança. Então, vai ser uma semana para superação de 3 obstáculos, né? Na verdade, de 4 obstáculos, porque eu juntei 2 semanas. Então, deixa eu recapitular aqui, ó. Eu vou até abrir o Trello. Vou superar o obstáculo de ser morna. Depois, o obstáculo da falta de confiança. Depois, eu vou trabalhar para agir como se, né? E aí eu vou superar o obstáculo de não agir como se eu fosse capaz de alcançar as minhas metas. E o quarto, quebrar o hábito de me sentir e de pensar de determinada forma. Então, são 4 coisas muito complementares. E aí eu vou juntar, então, essas semanas, vamos ver como vai ser. Tô super aberta também para adaptar. Ah, eu tô fazendo aqui, na prática não tá funcionando? Tá tudo certo, eu venho aqui e conto pra vocês como vai ser. Sábado que vem estarei aqui, vai ter vídeo novo, vou compartilhar com vocês como foi essa próxima semana, né? Que vai ser a semana 6, que vai se juntar ali com a 7ª semana. Mas eu tô muito animada, vai ser muito bom, bora superar esses obstáculos, esses desafios. E agora eu quero saber o seguinte, o que você está achando da série Criando a Minha Realidade, o que você achou desse episódio. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Espero que você esteja curtindo bastante, eu tô gostando muito, e postar aqui, compartilhar com vocês, sabe, dar esse feedback
Tá sendo muito bom, porque é como se eu tivesse que dar uma prestação de contas, sabe? E aí eu me impulsiono mais a fazer as coisas, sabe? Porque eu não quero vir aqui e falar assim, nossa, não consegui fazer tal exercício, não consegui fazer tal coisa. Deus me livre, não quero, não quero, não quero. Então, bora fazer as coisas acontecerem. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até semana que vem.